Saudações, pessoas! Esse é um vídeo muito especial, pois apresento a vocês a primeira minissérie do canal, no qual planejo fazer alguns vídeos mais curtos falando de vários acontecimentos dentro de uma mesma temática. E essa primeira minissérie vai ser sobre guerras animais. Então, sobe a vinheta! Bom, vamos começar explicando um pouco do que vai ser esses vídeos e o que considerei para escolher os temas. Cada vídeo vai trazer uma guerra ou conflitos diferentes envolvendo diretamente animais de uma espécie específica. Assim, eu não estou considerando aqui um grupo de idiotas saindo por aí matando os animais como caçadores ou nada do gênero, mas sim casos em que o exército oficial de um ou mais países travou um conflito apenas contra animais ou, no caso do terceiro vídeo, travou um conflito apenas para ganhar os animais para si, ou em outras palavras, ter o direito único de matar eles no futuro como ele bem entendesse. Antes que você fique perplexo, sim, já existiram muitos casos em que homens arregaçaram as mangas e disseram: quer saber? Estou cansado desses animais idiotas me observando, tá na hora de fazer uma extinção em massa. E esses 3 casos nem de longe são todos, mas apenas alguns casos interessantes que separei aqui e posso fazer outros no futuro, quem sabe. A propósito, isso não é propaganda vegetariana ou vegan, mas se isso te ajudar a decidir, não é culpa minha. Mas vamos começar com o único caso brasileiro dessa série, e também o único confronto que foi acidental entre os 3. A famosa Batalha das Toninhas, na qual o glorioso exército brasileiro enfrentou um perigoso bando de criaturas aquáticas conhecidos como Toninhas. Mas, antes de continuar com a batalha, vamos conhecer o nosso perigoso inimigo animal. A toninha comum, ou Foconeia foconeia, é um cetáceo encontrado em águas temperadas frias do hemisfério norte, sendo um dos menores mamíferos dos oceanos. Normalmente vivem perto das zonas costeiras ou em estuários, sendo, caso vocês ainda não tenham percebido, parentes próximos das baleias e golfinhos, embora eu queira acreditar que eles são, no mínimo, melhores que os golfinhos. Sério, desculpa acabar com seus sonhos, mas golfinhos são os demônios dos mares, inclusive possivelmente cometendo infanticídio contra as toninhas indefesas, como se só a marinha do Brasil não bastasse para cometer atrocidades contra elas. Mas, voltando ao conflito, a Batalha das Toninhas foi um evento envolvendo a Marinha do Brasil no Largo de Gibraltar, em novembro de 1918, ou literalmente nos últimos dias da Primeira Guerra Mundial. Não vou me alongar muito aqui em como foi a participação do Brasil na Primeira Guerra, mas saibam que o grosso da participação do nosso país foi o envio de médicos para a Europa, no auxílio de feridos da guerra e da gripe espanhola, e a utilização de navios da Marinha Brasileira para patrulhar o Mediterrâneo, desminando as águas e destruindo qualquer barco ou submarino alemão que encontrassem. Os navios da chamada Divisão Naval em Operações de Guerra do Brasil foram comandados pelo almirante Pedro Max Fernando Frontin, que recebeu ordens do almirantado inglês para seguirem para Gibraltar em novembro, porém foi alertado para tomar cuidado, pois o encouraçado HMS Britannia havia sido afundado por um submarino alemão na região e o inimigo ainda devia estar por lá. Entre os navios dessa esquadra brasileira estava o navio Bahia, um navio cruzador que na época de construção era um dos mais rápidos do mundo, e que vocês podem reconhecer pelo nome, por ser um dos navios tomados pelos rebeldes durante a revolta da Chibata alguns anos antes. Nesse navio, assim como em todos os outros do mundo na época, para falar a verdade, ainda não tinham aparelhos específicos para a detecção de submarinos. E, provavelmente, junto ao cansaço e pressão da tripulação, fez os marinheiros pensarem em terem enxergado um periscópio alemão nas águas e abrir fogo às cegas. Eles atiraram por muito tempo, até provavelmente começarem a ver sangue e pedaços de golfinhos na água e perceberam então que eles tinham acabado de obliterar um cardume de toninhas. Come on! Brazilians. We've wiped out entire species before. We can do it again. Agora, defendendo um pouco esses soldados, a história oficial é de que a esquadra afundou um submarino alemão um pouco antes, com carga de profundidade e tiros de canhão, embora nunca tenha sido oficialmente confirmado pela Alemanha pós-guerra, apenas pelo Brasil e pela frota inglesa na região. Além de que confundir animais marinhos com submarinos supostamente não é tão incomum assim.
Um exemplo é de que os britânicos explodiram várias baleias na Guerra das Malvinas em 1982, as confundidos com submarinos argentinos, o que na minha cabeça só faz a dignidade dos britânicos ficarem muito pior do que a dos brasileiros, pois os britânicos já tinham equipamentos modernos de detecção em 82. Mas, voltando ao caso, se isso era relativamente comum, por que esse fato é conhecido e tão falado? Creio que o jeito do brasileiro de ver piada em tudo meio que fez a batalha vazar e cair na língua do povo, afinal, esse foi o último ato do Brasil na guerra, poucos dias antes da rendição alemã, e acho que resume bem como muita gente se sente em relação ao país. Claro que a Marinha procura abafar o caso e não gosta muito de falar nisso, mas eu encontrei pelo menos um documento oficial da Marinha da década de 80 que menciona o fato. Então há pelo menos um ar oficial para o caso ter ocorrido realmente. Afinal, se a Marinha da época da ditadura militar menciona o fato, ele deve ter realmente acontecido de algum jeito similar ou ter sido muito mais vergonhoso ainda para o exército brasileiro. Mas vamos para um balanço da batalha. De um lado, a marinha brasileira com um encouraçado, 2 cruzadores, um contratorpedeiro e um aviso, contra um grupo de toninhas, também conhecidas como golfinhos, entre aspas, em formação de 2 a 8 membros em média. Quem ganhou a batalha depende da sua interpretação, pois não sei se a perda da dignidade brasileira compensa a morte das toninhas, mas enfim. A última curiosidade que eu quero levantar aqui é de que o navio Bahia naufragou em 1945, oficialmente por um incidente nas munições, porém alguns teoristas da conspiração acreditam que ele foi naufragado por um submarino nazista que fugia para a Argentina após a desistência do país na Segunda Guerra Mundial, e que o caso teria sido acobertado para ocultar os motivos reais da viagem do submarino. Juntando com a teoria de alguns malucos de que o Führer fugiu para a Argentina dentro do submarino, é possível afirmar que o Hitler tenha comandado pessoalmente o ataque ao naufrágio do Bahia nessa teoria maluca. Se você acreditar que quem seria o homem mais procurado e um dos mais reconhecidos do mundo viveu décadas a mais do que a sua morte oficial no meio de argentinos na Patagônia. Mas já terminamos o vídeo por hoje, em breve coloquei o próximo vídeo com a Segunda Guerra Animal no canal. Não se esqueçam de dar o gostei no vídeo, se gostaram dele, se inscreverem no canal e também de me seguir no Instagram para os avisos do canal. Falou e até a próxima!